Então vamos lá. A conjuração dos alfaiates. Vamos ver o que foi isso, tá? As conjurações que têm origem no Nordeste foram as conjurações assim com mais, como é que eu posso dizer assim, que vai ter uma característica muito mais forte, muito marcante dentro delas, tá? Principalmente no quesito de questionar as coisas que vêm acontecendo junto com a coroa, tá bom? Por quê? Porque foi no Nordeste onde chegaram, né, bastante intelectuais franceses, holandeses e etc. Então tinha uma galera lá que se questionava muito sobre o pacto colonial e o sistema colonial em si, né? E como não havia representatividade entre eles. Se a gente for ver as pessoas que mais tiveram contato com o iluminismo, foi a galera do Nordeste, tá? Então, eles vão se questionar o tempo todo com relação a esse pacto colonial e vão começar aí a ter esses conflitos bastante constantes no Nordeste, tá bom? Então, a conjuração dos alfaiates foi uma conjuração que aconteceu lá, no caso, na Bahia. Então, ele vai envolver mais pessoas no quesito o quê, meus queridos? Não vai ser apenas a elite, mas várias pessoas, vários grupos dentro da sociedade que vai entrar com essa questão. Então é muito importante que vocês saibam isso, tá bom? A conjuração dos alfaiates, ela vai ter uma pluralidade dentro do pessoal que vinha dentro dela, tá bom? Então, se eu perguntar para vocês qual a diferença entre a conjuração mineira e a conjuração mineira carioca e dos alfaiates, vocês vão me dizer que a diferença é que houve uma grande amplitude, né, de classes sociais dentro da conjuração dos alfaiates, enquanto as outras foi arquitetada apenas pela elite, tá? Então, aqui nesse primeiro parágrafo, eu quero que vocês grifem isso aqui. Muito importante, tá? Vai ter uma galera aí. O movimento era composto por pessoas dos estratos inferiores, sendo mais da metade negros egressos da escravidão e alguns ainda cativos. Além de alguns senhores de engenho, ali se encontravam alfaiates como João de Deus e artesãos. Dizia-se à época em que a função do forte influência dos ideais da Revolução Francesa, tudo na Bahia seria francês, tá? Então, como eu falei para vocês, os franceses ali tiveram um papel muito grande dentro do Nordeste, gente. Até a gente vai ver muito mais coisas francesas no Nordeste se a gente for para lá do que qualquer outro lugar do Brasil. A galera da França gostava muito de ir pro Nordeste, gente. Eles não se aguentavam ficar lá, tô brincando. Mas muita gente chegava por lá, tá? Da França, intelectuais e tudo mais. Porque eles vão ter essa característica muito grande. Eles vão ter uma aproximação muito grande com os ideais revolucionários, tá? Da Revolução Francesa. Então, como eles vão beber direto da fonte, vamos colocar assim. Por quê? Porque muitos franceses vão para lá. Então, eles vão ter muita influência deles. E por isso que eles vão se questionar cada vez mais. Toda vez que a gente questiona uma coisa, começa a vir conflitos, tá? Principalmente se for político. Então, vamos lá. Além da resistência ao domínio metropolitano, os conjurados pregavam a promoção social dos negros e o fim da discriminação de raça e de classe. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? Claro, pessoas, a elite queria isso? Claro que não. A elite sempre quer. Mas eles também querem manter seus privilégios, tá bom? Pode até querer, mas pode grifar essa parte também. Tanto, gente, que o Nordeste vai abolir a escravidão muito antes que todo o resto do Brasil, tá bom? Vários. Vai começar um movimento abolicionista muito grande no Nordeste, certo? Eles vão
começar movimentos assim. O Ceará vai ser o primeiro estado brasileiro a abolir a escravidão. Então, muita gente que era escrava, né, tentava fugir para lá, porque lá já tinha abolido a escravidão. Então, eles fugiam para lá porque ali eles não seriam pegos mais, certo? Então, eles ficavam nessa fuga aí constante. Por isso que a gente vai ter uma predominância no Nordeste de pessoas negras. Porque muita gente foi pra lá por conta dessa questão da abolição lá mais cedo, né? Do que em outros lugares. Entenderam, gente? Entendeu, pessoal? Entendeu, Cauã? Entendeu, Felipe? Entendeu, Mafê? Lari, Yumi, Diego. Sim? Felipe? Fugiam que nem fugiam para os quilombos, né? Então, pegava, fazia, por exemplo, né? O que eles faziam muito é começar brigas ou alguma distração, botava fogo em alguma coisa, porque aí começava uma distração e aí eles corriam. Algo assim. Às vezes tinha ajuda de pessoas que eram contra a escravidão. Zumbi dos Palmares foi um quilombo, tá, gente? Vai ter ali um quilombo, o Zumbi dos Palmares vai ser o cara que vai ser como se fosse o chefe da tribo. Andando. Não tinha carro nessa época. Meu Deus do céu, andando. Loucura, né? Mas antes você passar um tempinho andando do que ficar a vida inteira escravo. Muito antes. Eles iam andando pra lá. Então vamos lá. Como parte do grupo era da elite, mantinha certos privilégios. Essa conspiração não almejou romper a ideia de unidade nacional. Olha só, não queremos romper a unidade nacional, hein? Muito importante. Em agosto de 1798, líderes do movimento passaram a publicar em igrejas e outros lugares públicos uma série de panfletos manuscritos divulgando a proximidade da rebelião em Salvador e conclamando sua população para a luta. Vocês estão vendo o papel da igreja, gente? A igreja era onde era onde acontecia as coisas, tá? Toda a questão social acontecia muito mais nas partes religiosas da igreja, por isso que era tão ruim ser excomungado naquela época. Porque se você. Imagina se você é banido do shopping. Que coisa horrorosa. Você nunca mais pode ir no shopping. Ou seja, você ir no cinema vai ser muito difícil. Imagina só. Ninguém quer ser, certo? Então, a igreja ela vai fazer um papel fundamental, porque ela vai formar muita opinião nessa época, tá? Principalmente numa época onde o estudo não é valorizado, ninguém... Não é valorizado assim, os governantes não querem que você estuda, porque quanto mais você estuda, mais você questiona. Já falei isso pra vocês, né? Vamos lá, então. Isso alarmou e mobilizou autoridades baianas, que estabeleceram uma derrama para apurar o que se passava. Assim, com muita repressão, conseguiu-se abortar a Conjuração Baiana. Seus participantes enfrentaram prisões, exílios e as mortes de 2 alfaiates e de 2 soldados. Você tá vendo, gente, que nunca é a elite que vai ser condenada. Quem que eles vão pegar? Eles vão pegar, meus queridos, a parte mais fraca da conjuração. Eles nunca vão pegar um latifundiário, um fazendeiro, latifundiário, a mesma coisa, né? Eles nunca vão pegar um banqueiro ou algo do gênero, tá bom? Eles sempre vão com foco em quem é mais pobre, pra dar o exemplo. Entenderam? Então, eles nunca vão pegar a elite, porque eles também não podem fazer com que a elite tenha medo da coroa. Imagina aí toda elite começa a botar dinheiro em revoltas, e aí a gente não segura o culhão, não, meu filho. Aí a gente tá lascado. Então, eles sempre vão abordar quem é mais pobrezinho, certo? Então, vamos lá. Aqui.
que foram enforcados e esquartejados e que seus restos espalhados pela província para servir de exemplo aos demais. Então, como é que funcionava, gente? Eles colocavam perto da entrada da cidade várias partes do corpo da pessoa, pendurado mesmo, assim. Então, e colocar um recadinho assim do lado, bem sutil, bem tranquilo, tá? Isso que acontece quando você vai contra a coroa, tá bom? Então, eles colocavam, imagina, gente, você tá lá andando feliz no campo, vendo com a sua charrete, de repente vem ali um pedaço de perna, um pedaço de cabeça, um tronco, né? Era assim, gente. Era para instaurar o medo mesmo, certo? Então, eles espalhavam pela cidade ali para todo mundo ficar ligeiro e não querer o mesmo fim. Certo, queridos? Então, vamos lá. Eu quero que vocês grifem assim. Certo? E as execuções sempre eram numa praça pública, né? Pra deixar mais dramático mesmo. Sabe aqueles filmes? Sabe o Piratas do Caribe? Não lembro qual que foi, mas que enforcava vários piratas. Era mais ou menos assim. Era em praça pública, passava uma galera para assistir, porque, afinal de contas, gente, estamos falando de uma época onde a gente não tinha os smartphones, onde a gente não tinha uma televisão, nem a revistinha a gente tinha. Então, essa aí era quase como se fosse um entretenimento para a população. Olha só que entretenimento saudável, né? E era só adulto que assistia? Claro que não, criança também, porque afinal de contas não existiam problemas psicológicos naquela época, né? Não existiam. Então, vamos lá. O estudo da sedição, revolta, ocorrida em Minas em 1788 e 89 e na Bahia 10 anos depois, em 1798, mostra que elas diferem não apenas em relação ao período e território, mas na condição social. Olha aí o que eu falei para vocês, gente. Importante saber isso, certo? Essa parte aqui, ó. Condição social. Nas variadas motivações e fontes de inspiração existentes entre os sediciosos, tá? Muito importante, certo? Quando você muda as classes sociais ali, você tá fazendo uma coisa revolucionária. Imagina, duas classes se juntaram porque estavam contentes. Aí a coroa fica louca. Certo, queridos? Então, vamos lá. A conspirações dos Suassunas. Muito bem. Em 1801, teve o lugar da conspiração dos Suassunas em Pernambuco, que foi um movimento avalancado inicialmente por elites agrárias, que, a exemplo da conjuração do século XVIII, tiveram contato com os ideais revolucionários franceses e americanos. Você tá vendo, gente? A Revolução Francesa, por que a gente estuda ela? Porque ela tem tudo a ver com a nossa história, porque ela vai fazer parte desse movimento de independência que a gente tinha no período, tá? Sem ela, talvez a gente não tivesse esses ideais, talvez não. Tá? Às vezes eles não começariam a se questionar ali, tá bom? Então, como eles tocam nessa revolução, é importante a gente saber sobre ela. Por isso que ela cai tanto em vestibular, vestibulinho, né, que é pra ETEX da vida aí. Então, ela cai bastante por conta disso, porque ela é extremamente fundamental para nossa história. Então, vamos lá. A elite avançou em suas ideias e logo surgiu a proposta de independência da capitania de Pernambuco em relação à coroa portuguesa. Então, olha só o que a gente está percebendo, tá? Voltando, então. Então, no começo vai surgir com a elite, eles vão ficar extremamente contra a coroa, tá bom? A elite estava incomodada, era muito imposto e pouca representatividade. A elite não tá acostumada a não ter voz, gente. Não tá. Não pode não dar voz para a elite. A elite fica triste, a elite fica revoltada. Todos nós deveríamos, mas a elite fica mais,
certo? Porque, afinal de contas, a elite é que manda no negócio todo, tá? Os irmãos Luiz Francisco de Paula Cavalcante, José de Paula Cavalcante e Francisco de Paulo, sendo o último dono do engenho de Suassuna, que deu nome à conspiração, encabeçaram esse movimento que depois também ficou conhecida como Conjuração dos Cavalcante, devido aos sobrenomes dos dois principais envolvidos. Então vamos lá. Aqui, gente, eu quero que vocês circulem, tá? As capitanias que foram relacionadas às conjurações de 1789 e 1789. Como vocês podem ver aqui, é a capitania de Pernambuco, a capitania geral da Bahia, a capitania de Minas Gerais e a capitania do Rio de Janeiro, tá? Então pode circular essas. Essas foram as capitanias. Inclusive, nesse mapa pode colocar um amor, um coração, um chuchuzinho. Importante, gente. Membros do clero também tiveram participação ativa em Pernambuco. É o caso do padre, membro da Sociedade Literária do Rio de Janeiro, Arruda Câmara, que fundou em 1798 uma espécie de sociedade secreta chamada de Areópago de Itambé. A regra básica dessa sociedade era que nenhum português poderia fazer parte dela. O fim da conspiração ocorreu por uma denúncia anônima às autoridades, que resultou na prisão dos 3 irmãos, tá bom? Aqui, ó, também quero que vocês grifem esse parágrafo. Importante, o clero tava junto também, não tava gostando. Vocês estão vendo que as conjurações aí, tudo que aconteceu que dava errado, é porque tinha um Judas. É porque tinha alguém pra caguetar os carinhas. Coitadinhos, né? Esses fofoqueiros de hoje em dia. Vamos lá. Vamos parar pra pensar aqui. Hoje em dia a gente teria aí algum grupo que teria algum motivo pra fazer uma conjuração, gente? O que vocês acham? O que vocês acham? Vocês têm uma preguiça de pensar. Tava refletindo ontem, né, pessoal, né? Quando a gente questiona as coisas, é porque a gente tem liberdade para isso, tá? Antigamente a gente não tinha, não. Principalmente para as mulheres, menos ainda, tá? Então, quando a gente faz perguntas desse gênero para vocês, é porque a gente quer que vocês tenham um pensamento crítico sobre as coisas. Que a gente quer que você vá além do que te falam, né? Que você possa formar a sua opinião por você mesmo e não a partir de outros. Então, às vezes, quando eu faço esses questionamentos para vocês, não é porque eu quero alguma coisa, mas é porque eu quero que vocês se questionem sobre não só a matéria, mas qualquer coisa que vocês precisem, né? Então, vai lá, questiona, se pergunta, se desafie, esse tipo de coisa, certo, amores? Então, vamos lá. Vamos observar agora. Opa! Tirar de apresentar aqui. Por qual grupo social e de que maneira o ideário liberal foi recebido no Brasil? Quem foi, gente? Quem foi que assumiu aí essas conjurações, esses grupos sociais contrários à coroa? Que galera foi essa? Toda conjuração vai ter ela. Então, na 1 vai ser porque foi assumido, né, pelas elites locais e eles buscavam, né, uma representação política e uma busca pela democracia, inclusive participativa,
Certo, amores? Vamos para 2. Quais foram os principais fatores que motivaram a Conjuração Mineira? Então tá. Então, gente, vai ser o descontentamento aí com a metrópole que vai gerar todo esse problema com a coroa, porque os impostos eram muito abusivos e às vezes levavam as pessoas até a pobreza, tá? Então, eles estavam bem chateados ali com a coroa. Podemos dizer que a Conjuração Mineira foi um movimento de contestação popular? Justifique sua resposta. Foi um movimento de contestação? Sim. Ai, já deu horário. Gente, um beijo e um queijo. Outro dia a gente responde. Tchau, gente. Tchau, tchau.